indústria atrelada a planejamento. Então, sem planejamento, não se chega a lugar nenhum. Planejamento das empresas, ele existe, as empresas trabalham. Até a pequena empresa trabalha com planejamento, até a pequena empresa. Mas na área governamental não há planejamento de nada. Nós vemos aí, infelizmente é isso que acontece. Meu nome é Hélio Guido Janotti Souza, conhecido no mercado como Hélio Janotti, formação administração de empresa. Iniciei minhas atividades profissionais na Uzi Minas, em Ipatinga, evidentemente na área administrativa. Isso foi no ano de 1967. No ano de 1973, fui convidado pelo Dr. Cássio Lanari Gutmozin, o Lanari. É uma história na siderurgia brasileira, convidado para ser o diretor financeiro e administrativo da Extramil, Extração e Tratamento de Minérios Limitada, empresa criada para atender a Uzi Minas e a Cesita, com minério de ferro tipo Sinterfeed de alto teor. Essa foi minha iniciação na mineração, embora na área administrativa, mas como eu tinha muito que ir à área produtiva, me interessei pelo desenvolver um pouco nessa área. E assim eu fiz durante meu tempo na Extramil, que durou até 1983, até final de 83, precisamente 10 anos. Aí fui convidado pela Itaminas, a Itaminas Comércio e Minérios S.A., que era na época a quarta maior produtora de minério de ferro do país e a maior produtora independente de ferro gusa, também do Brasil. Lá assumi a diretoria financeira e administrativa, mas com aquele objetivo sempre de ir às minerações e à siderurgia, e permaneci lá por um longo tempo, até quando, em 1989, ela me designou para ser o diretor geral da Companhia Siderúrgica do Pará, em Marabá. Fui para lá em 89, fiquei até o final de 92, e lá é que eu tive realmente a oportunidade de ver a produção de ferro gusa, o interesse que eu tive pelo ferro gusa e a necessidade que eu tinha para discutir com os engenheiros da área. Essa foi meu maior desafio na área profissional, principalmente na área do ferro gusa. Por lá permaneci até o final de 91, voltei para Belo Horizonte, para Itaminas, e quando foi em 1983, eu fui convidado pela AVG Mineração, que é também no grupo siderúrgico, para ser o diretor de operações da mineração deles. Fui já em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, e lá permaneci até 2003, quando fui convidado pela Rede Gusa para fundar a empresa de mineração dela, Rede Gusa Minerações. Ela estava iniciando, o meu objetivo lá, a minha função lá foi adquirir minas, contratar minas e também dirigir a montagem da instalação de beneficiamento. Assim fiz, aí parti para a área de consultoria, principalmente na área de mineração, e nela estou até hoje. Como nós sabemos, a siderurgia é um dos alavancadores do desenvolvimento de qualquer país. No Brasil, nós não temos uma produção expressiva em relação ao cenário mundial, principalmente em se comparando com a China, que é o maior produtor mundial e, consequentemente, um grande consumidor pelo próprio nível da sua população. Não temos uma produção expressiva, mas temos o reconhecimento, e sabemos disso, que a qualidade do nosso produto é muito boa. Isso que nós temos uma boa matéria-prima, não temos só o carvão mineral, e um minério de ferro de ótima qualidade e um parque siderúrgico muito bom, montado inclusive para produzir 30% a mais do que produz hoje.
Então, nossa produção hoje gira em torno de 37 milhões de toneladas e o parque está montado para mais de 50 milhões de toneladas. Isso no aspecto siderúrgico, então nós não temos assim uma projeção mundial, mas na área de mineração, sim. Nós temos grandes produtoras de minério, haja vista a Vale do Rio Doce, é uma das maiores do mundo, embora a China produza muito mais, mas não minério de qualidade como o nosso. Então, na área de mineração, eu acho que o Brasil é um exemplo. Nós temos qualidade e quantidade. Produzimos hoje em torno de 400 milhões de toneladas de minério de ferro. E não só em Minas Gerais, mas hoje no projeto Carajás, que hoje é o maior cenário da Vale do Rio Doce, é Carajás, mais do que Minas Gerais. E também no Mato Grosso produz. Então nós temos a mineração como sendo um espelho mundial na produção do minério de ferro. Infelizmente, não temos realmente um planejamento coordenado. E isso aí se deve, basicamente, à falta de coordenação por parte do governo federal. Porque dos governos, a iniciativa privada, ela tem, ela tem o seu planejamento. Mas o governo não colabora com isso. Por quê? Porque os cargos das áreas, tanto de mineração como siderurgia, nem sempre são ocupados por pessoas técnicas, e sim por pessoas políticas. Então, enquanto não houver uma conscientização dos governos, que deve ser feito um planejamento de longo prazo, tanto para a mineração como para a siderurgia, nós não teremos, principalmente na siderurgia, grande desenvolvimento. Porque essa falta de planejamento, ela é o que atrapalha o desenvolvimento. Principalmente o planejamento não é só na indústria, o planejamento teria que ser de uma maneira geral, na área de escoamento, na área de ferrovia, rodovia. Então hoje nós não temos esse planejamento. Hoje, lá no Norte e Nordeste já começa a ter um planejamento de ferrovia, mas aqui no Sudeste, não. Então, acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento dos setores, principalmente siderúrgico. De mineração, já é um pouco diferente, porque a Vale, que é a maior produtora de minério, chegando a mais 300 milhões de toneladas de minério de ferro, ela tem uma ferrovia extremamente eficiente, tanto no Norte como aqui no Sudeste. Então, isso aí, quanto à mineração, acho que nós estamos bem posicionados. Quanto à siderurgia, acho que falta muita coisa ainda para a gente chegar lá. Acho que a qualidade do minério, tanto que para a produção do ferro-gusa, é uma qualidade muito boa. No setor independente do ferro-gusa, onde o fornecimento é feito mais por pequenas e médias empresas, há sempre a condição de exigir do produtor do minério uma qualidade melhor. Tanto é que o nosso ferro-gusa é tido como uma das melhores qualidades do mundo. Não só pela sua matéria-prima, como também ele é produzido, na maioria, nas empresas dependentes, por o carvão vegetal, o que transforma o ferro-gusa numa qualidade excepcional. Não acredito que cause problema, tanto sério no problema ambiental hoje, porque existe uma fiscalização muito grande, existe uma conscientização dos empresários também, principalmente depois do acidente de Mariana e de Brumadinho, uma conscientização para uma fiscalização maior nos equipamentos que medem o risco das barragens. Pode haver? Pode. Embora nós saibamos que a maior bacia de rejeitos não é da mineração de ferro, e sim da mineração de ouro, localizada em Paracatu, a 550 quilômetros de Belo Horizonte. Risco existe, porque toda estrutura feita a montante, ela tem risco. Hoje já não se autoriza mais a produção a montante. Nenhum projeto é aprovado com os rejeitos a montante, e sim a jusante, o que é risco quase zero. Mas o que está aí tem risco sim, e merece e tem que ter uma fiscalização grande. As empresas têm que se dedicar a isso, têm que saber do risco que é, como já aconteceram algumas vezes, não só no minério de ferro, mas também
em outros materiais, mas estamos chegando lá. Hoje há uma conscientização maior nas pequenas empresas, nas pequenas e médias, existe uma fiscalização grande. Então, acredito que o risco é menor, mas ele existe. Quanto à qualidade da matéria-prima, hoje existe trabalhos tecnológicos para o aprimoramento das mesmas. O minério de ferro, ele tem um controle bem mais fácil de ser feito. Nós sabemos que o minério de ferro, a partir do momento que as minas vão abaixando, a qualidade do minério vai piorando, necessitando de uma tecnologia maior para produzir um minério de melhor qualidade. Produzimos, sim, minério de boa qualidade. Quanto à produção 100% do nosso minério, eu acho que isso aí é inviável, não há como. Nós produzimos hoje aproximadamente 400 milhões de toneladas de minério de ferro. Então o que acontece? Com essas 400 milhões de toneladas de minério de ferro, poderíamos transformar em 270, mais ou menos 270 milhões de toneladas de aço. Se o Brasil consome hoje menos de 30 milhões de toneladas por ano, onde é que nós colocaríamos o excedente? Não temos ferrovia, não temos portos suficientes, não há logística própria para isso. Então é impossível a gente pensar em transformar 100% do nosso minério em aço. Não há como, tá certo? Os investimentos são altíssimos, os investimentos deveriam ser investimentos estrangeiros, porque investimento brasileiro não tem. Haja visto que o investimento previsto pelo Aço Brasil, até no ano 2026, é 52,6 bilhões de dólares. Então, para o ramo siderúrgico, é um investimento relativamente baixo, porque o investimento é muito grande. Qualquer coisa que se vá fazer no setor siderúrgico necessita de grandes capitais. Teríamos que ter capitais estrangeiros. Mas como o estrangeiro vai investir aqui dentro se nós não temos nenhum planejamento de longo prazo? Nós não temos confiabilidade na estrutura jurídica, na estrutura financeira, na estrutura de governo. Não se pode confiar na área governamental, tudo depende dela. Então há uma série de fatores que dependem principalmente do governo, para que haja mais investimentos para aumentar a produção siderúrgica no país. Vamos aumentar, mas o que se prevê também na área siderúrgica é um crescimento pequeno. É um crescimento previsto para os próximos 10 anos de 4%, tem muito pouco. Então, no Brasil, nós não podemos falar, por exemplo, em grande produção de aço, já que nós temos que considerar que na década de 80, estava previsto, ao final da década de 80, produzimos 50 milhões de toneladas de aço. Quer dizer, nós estamos na década de 20 e não produzimos nem 40 milhões. Então, uma grande perspectiva de uma evolução produtiva. O próprio Aço Brasil acha que essa produção ela é lenta, vai ser muito lenta. E também não há perspectiva também de queda acentuada na produção, a não ser uma catástrofe que possa acontecer. Tivemos há pouco tempo a pandemia, tivemos também a guerra que está aí, a guerra da Rússia. Então, essa aí foi um pequeno entrave, porque com essa guerra, o que aconteceu? A matéria-prima aumentou, o minério de ferro subiu de preço, o transporte marítimo subiu de preço com a alteração das rotas marítimas, a sucata subiu de preço, o ferro gusa subiu de preço, o carvão mineral subiu de preço. Então tudo isso é entrave para o aumento da produção, principalmente dessas matérias-primas que são matérias-primas do aço. Então nós temos aí que ir engatinhando e devagar a gente chegar onde a gente quer. Queremos muito mais, mas não vejo um futuro brilhante para um aumento expressivo da produção do aço. O minério, esse sim, a Vale pretende aumentar, inclusive com minério de melhor qualidade, com tecnologia melhor.
E as pequenas e médias empresas também, elas têm aprimorado a qualidade do minério. Então, minério de ferro, acho que nós estamos bem situados, muito bem situados, mundialmente bem situados. A expectativa é que o aço nunca perderá espaço. O seu consumo sempre será presente no nosso dia a dia. Com relação à qualidade do aço, vem grandes desenvolvimentos para melhoria tecnológica, principalmente para a descarbonização do aço. Isso já é um estudo que já vem sendo feito há muito tempo e continuará sendo feito. Principalmente com o problema ambiental, o que acontece? As indústrias vão ter que se adequar a cada dia mais ao meio ambiente. E isso aí, o que vai? Novas tecnologias, melhor qualidade do aço. Isso todas as indústrias estão batalhando, trabalhando para isso. Existem centros tecnológicos evoluídos para que isso aconteça. E com relação ao aço verde, que é o doce de coco, que todo mundo gostaria de ter, nós temos o privilégio de ter uma indústria do aço verde aqui no Brasil. É uma indústria localizada em Açailândia, pertencente ao Grupo Ferroeste, que conseguiu o primeiro aço verde do mundo e que já está preparada para a produção de 600 mil toneladas ano de aços longos, não de aços planos, de aços longos. Isso se deu pela verticalização da produção do ferro-gusa. Como a Ferroeste conseguiu um produto isento, totalmente isento de carbono, muitas indústrias terão que partir para isso. Não para 100%, mas pelo menos para uma grande parte, para melhorar a qualidade, inclusive para ser competitivo internacionalmente. Isso eu acredito e tenho lido, tem sido trabalhado e vai ser a cada dia mais trabalhado. Mas o importante é que o aço nunca vai perder o seu valor e o seu status de consumo de todos nós diariamente. Olha, nós já falamos, tudo depende de um planejamento governamental. Tudo depende não adianta o setor siderúrgico ser um setor independente politicamente, mas ele é vinculado à política, não adianta, nós todos somos vinculados à política. Então, enquanto os governos se conscientizarem que ele tem que colocar em cada área do ministério destinado à indústria, pessoas conhecedoras do assunto e técnicos preparados para isso. Infelizmente, muitas vezes são colocados políticos em áreas especificamente técnicas. Então isso aí atravanca qualquer desenvolvimento, qualquer planejamento. O setor privado está sempre preparado para receber inovações, sempre. Agora, ele depende muitas vezes do governo, não depende só dele, porque tudo o governo coloca a mão, tudo o governo tem participação. Então acho que o setor privado ele tem que ser um pouco mais independente. A PPP já tem demonstrado, as PPPs, elas já têm demonstrado um sucesso em várias áreas de produção. Acho que é um bom caminho, demorado, não é fácil, mas é um bom caminho. O desenvolvimento siderúrgico, como de qualquer outro, depende de investidores. No setor siderúrgico, depende de investidores estrangeiros, na maioria dos casos. Nós não temos capitais suficientes. Agora, para que haja investimentos de empresas estrangeiras, de capital estrangeiro aqui dentro, há necessidade de uma estabilidade, já foi falado, uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, uma estabilidade tributária, uma estabilidade jurídica, o que não existe no Brasil. Então nós temos que, isso tem que ser consertado, para que haja, os investidores tenham confiança em investir no Brasil. O Brasil com esse potencial de tudo que está aí, que nós sabemos, nós conhecemos, o mundo todo conhece, mas como investir num país que não traz segurança institucional? É difícil, é muito difícil. O setor privado, às vezes, não tem capital suficiente para bancar sozinho qualquer investimento no setor siderúrgico, é muito grande, é muito grande. Então depende disso, mas para depender disso depende do planejamento do governo, não depende só da iniciativa privada. Depende mais do governo, da mais de vontade governamental. Nós tivemos, sem ser querer ser político, eu não sou,
uma esperança, e há pouco tempo, uma esperança das coisas evoluírem nesse sentido. Mas, por enquanto, deu um basta e vamos ver se elas continuam. Nos anos 60, houve um estudo, quer dizer, nós chegaríamos alguns anos depois, muito na frente. Haja vista a produção do aço chegaria no final da década de 80 em 50 milhões de toneladas de aço. Então não vemos isso. Nós não estamos vendo isso. Tudo está atrelado, já foi dito mais uma vez, tudo está atrelado ao governo federal. Tudo está atrelado a planejamento. Então, sem planejamento, não se chega a lugar nenhum. Planejamento das empresas, ele existe, as empresas trabalham. Até a pequena empresa trabalha com planejamento, até a pequena empresa. Mas na área governamental não há planejamento de nada. Nós vemos aí, infelizmente é isso que acontece. Bom, com o desenvolvimento que nós vemos das cidades, então, hoje eu, como estou morando no interior, vejo o desenvolvimento de algumas cidades, pequenas cidades, mas que elas estão voltadas, os governos, na maioria dos casos, a maioria está voltada para ver a sua cidade crescer. E eu moro na Zona da Mata e vejo na Zona da Mata algumas cidades que a gente achava uma cidade pequena, hoje são cidades desenvolvidas, não só pela agricultura, na região de lá, que é a região de café, mas também por pequenas indústrias, por microindústrias. Então, as cidades estão preocupadas com isso. Esse desenvolvimento está acontecendo. O desenvolvimento pequeno, privado, mas a pequena empresa é que gera maior número de empregos. Então, uma empresa que trabalha com confecção pequena, ela emprega 5, 10 pessoas, e assim sucessivamente. Então, isso aí está acontecendo. Eu vejo isso de perto. E tenho esperança que vai acontecer com muito mais frequência e com muito mais quantidade. A mobilidade. A mobilidade também, tudo mais depende de área governamental. O consumo também está atrelado à renda, está atrelado ao emprego. Então, tendo emprego, tem consumo. Não tendo emprego, não tem consumo. Nós tivemos aí a experiência da pandemia, onde houve um desemprego grande e o consumo caiu vertiginosamente. Agora ele está se recuperando. Então é a nossa esperança que isso aconteça. Com relação às cidades do ano 2050, até 2050, eu acho que é a pergunta mais difícil para a gente projetar. Como vai projetar no ano 2050? Nós não projetamos nem no curto prazo, nem daqui a um ano. Projetamos daqui a 50 anos. Tivemos projeções aí de 10 anos que não se cumpriram. De 50 fica um pouco difícil. Eu gostaria até de enxergar isso aí, mas não enxergo não. Uma projeção para daqui a 50 anos. Então, sou otimista, acredito muito em Deus. Então, eu procuro, no meu caso específico, na minha área, principalmente a área de mineração e da siderurgia também, em menor escala, eu procuro sempre estar presente, sempre acompanhar o seu desenvolvimento. Eu não tenho grandes esperanças profissionais, que eu já estou com quase 80 anos, com 55 anos de profissão, já não tenho grandes projetos. O meu projeto é continuar na minha consultoria que eu faço hoje, não muito acentuada, já que eu moro no interior. E hoje, além das pequenas consultorias que eu ainda dou, mas eu quero mais é cuidar da nossa chácara, dos nossos animais lá, e ter uma vida tranquila. Sou consultado às vezes para sair até da minha cidade, vou, mas não faz muito meu interesse em me abraçar, em fincar de corpo e alma naquilo que eu finquei muitos anos. Eu vou ficar mais quieto. Com relação ao aspecto familiar, graças a Deus eu me dou satisfeitíssimo. Eu tive uma boa formação, a formação de honestidade, de caráter e de trabalho honesto. E isto, eu felizmente, juntamente com minha esposa, nós podemos transmitir aos nossos filhos, aos nossos 2 filhos. Haja visto a situação em que eles se encontram hoje como profissionais respeitados na área, um na área jurídica, outro na área médica, casados também com uma na área jurídica, outro na área médica, o médico casado com o médico, o advogado casado com o advogado.
e todos quatro profissionais reconhecidamente bons. Então, nesse aspecto, eu me dou por muito feliz. São pessoas honestas, trabalhadoras, cumpridoras do dever e que vêm criando seus filhos, com 7 netos que nós temos, e alguns até profissionais, 2 profissionais. Então, nessa área me dou por bastante satisfeito. Vivi trabalhando, cresci trabalhando e o trabalho fez parte da minha vida. Com relação ao aspecto familiar, ainda ressalto a felicidade também que eu tive de casar com uma pessoa trabalhadora, uma profissional da área jurídica. Hoje somos aposentados. Eu só tenho 27 anos de aposentado, mas nunca parei de trabalhar, não. Então, vamos continuar trabalhando, cuidar lá da minha rocinha, dos meus animais, das minhas plantas, das flores lá da nossa casa e prestando a consultoria em menor escala. Mas é isso aí.